Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa aulinha de hoje eu vim trazer um tópico com 5 dicas que você precisa ver antes de comprar sua máquina de costura. Eu, na época, não sabia dessas informações, então sofri muito para comprar as minhas primeiras máquinas, mas hoje em dia eu acertei e eu quero passar essa dica para vocês agora. Certo? Então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Bem, meus amores, então, na nossa aulinha de hoje, como eu acabei de falar para vocês, eu quero dar essas 5 dicas que vocês precisam saber antes de comprar sua máquina de costura. E no nosso tópico 1 de dica, parece boba, mas é uma coisa que vocês precisam ver que é muito importante. Para que você quer comprar a sua máquina de costura? Para que você vai usá-la, certo? Você vai costurar fraldinha de bebê? Você vai costurar roupinha? Você vai costurar necessaire? É enxoval? É conserto de roupa? É o sapatinho? O que você vai costurar? Porque com base no que você vai costurar que você precisa procurar a sua máquina de costura. Porque não adianta você falar assim, ah não, vou só costurar fraldinha. Mas você sabe costurar outras coisas e você vai precisar de uma máquina mais potente para poder fazer esse trabalho. Então você vai gastar 2 vezes. Certo? Então, com base no que você vai costurar, já tenha em mente que se você quer expandir a sua área de costura, você já precisa escolher uma máquina que esteja apta a fazer todos os trabalhos que você precisa, certo? Então, agora a gente vai para o nosso tópico 2. E na nossa dica 2, é uma dica bem importante, que algumas pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar. Mas cuidado com máquina baratinha. O que eu mais escuto e vejo em grupos de costura e no nosso grupo mesmo são pessoas, né, uma galerinha perguntando sempre assim: "Ah, eu quero uma máquina baratinha para eu começar a trabalhar". Cuidado! Cuidado com esse negócio de máquina baratinha, porque tem linhas de máquina que são extremamente fracas e com 6 meses de uso no máximo, imagine você usando por 6 dias da semana, que seja que você folgue um dia ou que você trabalhe 5 dias da semana usando 8 horas por dia. Se você comprar uma máquina de qualidade muito inferior, você vai ter que gastar 2 vezes, porque você gastou comprando essa máquina e você vai ter que gastar de novo comprando uma segunda máquina, porque você vai descobrir que essa máquina não tá dando certo, ela tá fraca ou ela é uma máquina que dá muita manutenção, então você precisa tomar cuidado com essas propagandas às vezes de máquina que é muito barata, certo? Isso vale também para máquina usada. Você tá começando no ramo? Você quer, cara, eu não quero investir logo de cara numa máquina mais cara, numa máquina mais potente, porque máquina mais cara, gente, é mais potente sim. Não tem como falar que máquina mais cara tem a mesma qualidade de uma máquina mais barata, porque não tem. O que tem é a gente achar uma máquina com melhor custo-benefício, tá? Porque o que é barato e o que é caro? Depende do seu ponto de vista. Se ela vai te dar bastante lucro, você vai poder trabalhar várias horas por dia, pelo menos 8 horas por dia, 6 dias da semana, não é caro, né? Faz aí parcelado, tenta achar um sistema de crédito que você possa pagar parcelado, assim você vai pagar a sua máquina com o seu trabalho, né? Então vale a pena vocês investirem. Outra coisa, como eu estava falando a respeito de máquina usada. Carla, eu tô pensando em comprar uma máquina usada porque eu tô começando e eu gostaria de saber como é que é essa coisa do mercado e tal. Olha, gente, você pode comprar uma máquina usada, tá? Mas tenha em mente que dali um tempo de uso você vai ter que comprar uma nova. Porque normalmente quem vende máquina usada é por 2 motivos. Ou ela tá trocando para comprar um equipamento melhor ou ela tá desistindo. E pode ser que ela esteja desistindo porque pode ser questões pessoais, etc, mas pode ser questão de que a própria máquina dela não é muito boa, então ela não tá gostando e ela tá querendo trocar, né? Ou tá querendo desistir.
tá? E outra hipótese é que a máquina pode até ser boa, mas ela tem muitos anos de uso. Tem máquina aí que o pessoal vende que tem 20 anos. Gente, 20 anos de uso de máquina, né? Então, você quer comprar? Não tem problema, tem máquina que dura bastante tempo mesmo. Mas você tem em mente que talvez, e seja bem provável, você vai precisar ou vai querer trocar de máquina dali 1 ano ou daqui 6 meses. Então você vai guardando o seu dinheirinho aí, vai fazendo uma poupança para você trocar de máquina. Eu vou dar uma opinião aqui para vocês que vai cair no nosso terceiro tópico agora, que marca não é tudo. Então vem comigo. Belezinha, gente. Então nessa nossa terceira dica, que é o nosso terceiro tópico, em que marca não é tudo. Por que eu quero falar isso pra vocês? Porque existem marcas aí muito famosas, não vou citar aqui as marcas no vídeo agora, tá? Mas existem marcas muito famosas e antigas no mercado, que nem todas as linhas dela são boas. Existem, vocês podem perceber que das marcas, às vezes tem aqueles nomezinhos diferentes, né? A Singer tem uma quantidade de máquinas lá todas com nomes diferentes, a Brother, a Janome, etc. Certo? Então, tem que prestar atenção na linha da máquina, porque tem sim lotes e máquinas que são inferiores. Ah, você teve lá uma máquina da marca X no passado que era muito boa, que foi o que aconteceu comigo. Ah, era uma máquina X, era muito boa, vou comprar essa marca de novo. Aí já vai cair no outro segundo tópico também. Achei lá essa marca X, só que era variedade tal, nome da máquina lá. Eu achei que ela era boa por causa da marca que ela carregava, mas era uma linha péssima. Uma linha horrível, gente, a máquina era muito fraca, ela mal costurava fraldinha, não dava pra costurar sapatinho, ela não aguentava nada, quebrava, a agulha era horrível, embolava a linha, e não era problema de limpeza, não era. Eu fui atrás, né, pra ver, e depois eu descobri que era um problema da própria linha mesmo, daquela variedade de máquina, daquela marca X, que era muito boa. Era horrível. Então marca não é tudo, porque você precisa ver, porque eu fui na época pelo preço, então já cai no tópico 2. O preço era muito barato comparado com as outras, com a concorrente, né? Na mesma linha mais ou menos, de doméstica, né? Lembrando que aqui eu tô dando dica mais para máquina doméstica, tá, gente? Eu costuro de forma profissional no meu ateliê, porém eu uso máquina doméstica mesmo, tá? Então, precisa tomar cuidado em querer comprar máquina muito barata, mesmo sendo de uma marca conhecida, porque o barato pode sair caro. E o que aconteceu? Depois de 6 meses de uso, eu tive que comprar uma máquina, fiquei tão traumatizada que não comprei mais a mesma marca, né? Hoje em dia voltei a comprar de novo, né? Depois, porque pesquisei a respeito da linha, né, da máquina, ou seja, aquela variedade, aquela coleção de máquina. Então vale a pena você sempre pesquisar, tá? Hoje em dia eu comprei novamente, mas agora eu já sei que daquela linha não compro mais, né? Então vale a pena, você precisa pesquisar, tá? Olha no YouTube, tem vários outros vídeos aqui, coloca lá, pesquisa lá o nome da marca, o modelo, a marca lá, marca Top Star, blá blá blá. Então vai lá, coloca Top Star, blá blá blá, e veja lá, é boa? Veja a opinião de outras pessoas e veja a opinião fora da plataforma oficial da empresa, tá? Pegue pessoas aí que já experimentaram a marca, veja comentários na internet e acredite neles. Porque esse foi um dos problemas também que eu caí nessa armadilha, porque eu não quis acreditar quando eu vi o pessoal falando. Eu pensei que era exagero, que a pessoa não sabia usar a máquina. E não, depois eu tive problema e tive que trocar minha máquina, certo? Agora vamos pro tópico 4. No nosso tópico 4, algumas pessoas normalmente deixam essa informação de lado ou só lembram disso depois que já compraram a sua máquina de costura, tá? O tópico 4 é a respeito de peças X manutenção de máquina. Na hora de você comprar a sua máquina de costura, você precisa saber se as peças dela de reposição
são fáceis de encontrar no mercado. Imagine você comprar uma máquina importada que, se estragar uma pecinha simples, você não consegue repor ela, ou seja, o investimento que você teve na máquina, você perdeu totalmente, porque ou vai demorar muito tempo para chegar, não vou dizer totalmente, porque pode ser que você encontre a peça importada para comprar, mas você vai ficar 6 meses, vamos supor, 7 meses com a sua máquina parada, porque não tem peça no nosso mercado nacional. Então preste bastante atenção nisso, porque você precisa comprar de uma marca que tenha, né, ou uma variedade da máquina também que tenha peça para reposição, que se estragar alguma coisa você não vai ficar muito tempo sem trabalhar com a sua máquina, tá? E manutenção também. Se você não quer gastar muito com a sua máquina de costura, opte por máquinas que tenham manutenção mais barata, porque, gente, dá muita diferença. Eu já fui em 2 autorizadas e são bem diferentes o preço da marca X e da marca Y. A marca X custa entre 50 e 100 reais a manutenção, a marca Y custa perto de 200 reais a manutenção da máquina. Então presta bastante atenção nisso. Se isso não vai pesar também no seu bolso com o tempo, você tem que prestar atenção nessa parte de manutenção, tá? O técnico que vai ver a sua máquina, se tem autorizada perto, se é longe. Se você vai comprar uma marca e você vai precisar ter que dar manutenção nela a 500 quilômetros do lugar onde você mora, então você precisa prestar atenção nisso, tá? Escolhe a máquina certinho para você não se arrepender depois, ok? Agora vamos para o nosso tópico 5, que na verdade é uma dica que eu recebi há muito tempo atrás e agora eu quero passar para vocês. Gente, essa minha dica número 5, na verdade, é uma dica que eu recebi de um técnico que era muito conhecido aqui na nossa região. Ele trabalhou durante anos com manutenção de máquina e eu fui querer confirmar essa informação que ele me deu na internet. Eu fiquei abismada como não consegui encontrar vídeo falando a respeito disso, certo? Mas como eu testei essa dica que ele me deu, eu tô passando aqui pra vocês porque eu achei muito importante e fez muita diferença. Caixa de bobina na horizontal, tá? Na hora de escolher a sua máquina de costura, na época eu tava sofrendo muito, né? Inclusive tinha comprado umas máquinas aí que tinha dado problema, tal, era muito fraca, e o técnico foi lá e me falou: Carla, ó, quando você for comprar uma máquina de costura, isso vale, lembrando que isso vale para doméstica, tá, gente? Que na época eu pedi a dica para máquina doméstica. Compre máquina de costura. O primeiro requisito é você olhar se a caixa de bobina é na horizontal. Na época ele me deu a explicação técnica que tem a ver com a batida da agulha. A hora que ela bate, ela entra no tecido e vai encontrar lá a lançadeira, na hora da laçada da linha da agulha, na hora de fazer o ponto e tal. Ele me explicou a forma técnica, eu tentei achar novamente essa informação. Como ele foi embora, eu perdi o contato dele, mas fazia muitos anos que ele trabalhava aqui e eu tinha contato na época com ele pessoalmente. Depois eu perdi o contato dele para confirmar essa parte técnica para estar passando para vocês. Mas o que ele falou eu testei depois e realmente dava muita diferença uma máquina. Até na hora que dava o ponto, na hora que ela batia o ponto, ela dava a diferença da máquina que tinha a caixa de bobina na vertical. Lembrando, como eu falei, estou falando da máquina doméstica. A caixa de bobina na vertical e a caixa de bobina na horizontal. A caixa de bobina na horizontal, ela batia em tecidos e ela fazia menos barulho, ou ela até poderia fazer barulho, mas ela não quebrava agulha, ela aguentava mais tecido pesado. Então, caixa de bobina na horizontal, gente, eu testei e todas as que eu testei eram melhores do que as com caixa de bobina na vertical, porque elas eram bem mais fortes e a questão do ponto ficava muito melhor, não ficava aquele ponto frouxo nem largo, e não era questão de regulagem de tensão, tá, gente? Eu tô falando isso com regulagem de tensão certa, correta, máquina recém saída da manutenção. Eu tô falando aqui de estrutura da máquina mesmo, ok? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, eu espero que você consiga escolher a sua máquina corretamente. Eu demorei um pouco, como eu falei, para conseguir acertar, mas eu acertei e hoje em dia é muito difícil eu trocar as minhas maquininhas, eu adoro. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa pra mim um comentário aqui se você quer que eu faça um vídeo a respeito das máquinas de costura que eu uso, por exemplo, que às vezes você vai ficar curioso agora para saber a máquina de costura que eu uso. Deixa aqui nos comentários
que se tiver bastante comentário a respeito, eu trago um vídeo a respeito das minhas máquinas, uma resenhazinha, certo? Beijo, meus amores, e aguardo vocês na nossa próxima aula.